Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem, como sempre, diferente do Ibovespa, que pelo que eu tô vendo aqui não está muito bem. Tá meio borocochô, tá caindo, Petrobras pior ainda, Banco do Brasil, muita gente me perguntando o que fazer nesse momento. Badu é promoção, compra mais, eu vou sair. Teve até uma moça que veio me mandar um direct falando que ela não sabia, se ela soubesse que era desse jeito, que ela não tinha nem começado a investir em ações. Eu falo, gente, o Brasil não vai mudar do nada, as características do Brasil, mudanças estruturais não vão acontecer. Isso aqui é Brasil. Então a minha maior preocupação, tem muita gente aí preocupado com essas novas decisões políticas que estão acontecendo, então é mercadante no BNDES, é lei das estatais caindo, praticamente acabando. Então muita gente preocupada, mas o Brasil ele não vai mudar do nada. Então, se você está perdendo o seu sono, se você investe em ações e está perdendo o sono por causa disso, você pode sair logo, você não tem perfil, ou pelo menos reduz a sua exposição em renda variável. Eu gostaria de dizer que é só o começo, mas na verdade nem começou ainda. A gente vai ter um governo de esquerda sim. Essa é a realidade, por pelo menos mais 4 anos. Então você precisa se acostumar com isso e entender o que acontece para não acabar fazendo merda nos investimentos, porque não dá para misturar política com investimentos. O prejuízo é seu, a culpa é sua. Se você tomar prejuízo, se você perder dinheiro, se você fizer cagada nesse momento, a culpa é sua. Você como cidadão, como eleitor, como qualquer coisa, você pode reclamar, você pode cobrar, você pode fazer oposição, você pode fazer o que quiser, mas como investidor, o erro, a culpa e o mérito vai ser sempre do investidor. Não adianta colocar a culpa em nada, porque a gente precisa investir ciente dos riscos, diferente da moça que me mandou mensagem. E antes de ficar reclamando também, o Lula vai colocar não sei quem para ser presidente de estatal, o Lula vai pôr fulano na presidência, vai mudar a lei disso para conseguir colocar quem ele quer. Vocês precisam entender que o Lula, ele já está no comando, ele já está à frente do maior cargo político, do cargo mais importante do nosso país, e foi a população brasileira que colocou ele lá. Ponto final. E sim, muita gente vai perder dinheiro. Existem dois tipos de pessoas que vão perder dinheiro nos próximos anos, com absoluta certeza. E eu vou te contar aqui para você vai ficar até o final, mas antes já deixa o like aqui no vídeo, se você já é de casa, se você já acompanha o canal há mais tempo. Se inscreve se você não tiver inscrito ainda. Antes da gente ver aqui o que está acontecendo, o que a gente pode esperar, vamos dar uma olhada no terreno que a gente está pisando. Se você investe em renda variável, você precisa ficar ligada nisso daqui que eu vou te falar agora. A gente teve em 1997 crise dos tigres asiáticos, crise asiática. 1998 foi a Rússia. Em 2000, bolha da internet. Em 2001 a gente teve 11 de setembro. Na verdade, todo ano a gente tem 11 de setembro, mas em 2001 vocês sabem exatamente o que aconteceu, aqueles atentados. Durante o primeiro governo Lula, a bolsa subiu pra caramba, então a galera fala, o Lula, a bolsa vai despencar por causa do Lula. Gente, durante o primeiro governo do Lula, foi quando a bolsa mais subiu. A bolsa, se eu não me engano, subiu mais de 3 anos aproximadamente ali, em dólar, inclusive. Porque isso tem mais a ver com o ciclo do que quem está na presidência. Mas enfim, a gente teve crise do subprime em 2008, Lava Jato depois em 2014, a Dilma saiu, tivemos greve dos caminhoneiros, Joesley Day, pandemia, áudio do Temer antes da pandemia, teve guerra na Rússia e Ucrânia agora que ainda está acontecendo. Então não vai parar. Se você investe em renda variável, as coisas não vão parar de acontecer. Esse tipo de coisa não vai parar. A bolsa vai subir, vai cair, ela sobe caindo, não interessa. Se você ficar pelo meio do caminho, é o que eu sempre falo. É muito bonitinho você olhar aqueles gráficos lá do Investindo em Ações no Longo Prazo do Jeremy Siegel, que ele tá até aqui o livro, eu tenho ele também, que você olha e você fala, porra, a bolsa é o melhor investimento. Mas até o longo prazo chegar, você tem um monte de altos e baixos, você tem um monte de curtos prazos no meio do caminho, onde a coisa vai ser muito feia, vai cair, vai oscilar. Então não adianta você achar que é simplesmente investir, o seu psicológico ele vai estar falando ali o tempo inteiro. Se você não ganhar essa batalha, você vai perder dinheiro, pô. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente sabe que esse tipo é aquele negócio, essas coisas é raro, mas acontece muito. É assim, essa é a definição. Porque quando acontece, todo mundo se surpreende. Acontece o tempo inteiro, mas mesmo assim a galera ainda vai se surpreender. Então você precisa se vacinar antes de investir em renda variável, precisa saber que esse tipo de coisa vai acontecer. A natureza cíclica da renda variável, ela separa as crianças dos adultos justamente nesses momentos.
Lá no governo Dilma, ela fez um monte de coisa errada, a gente teve um monte de decisões de políticas mal feitas. Aquilo ali prejudicou muito mais a galera mais pobre que não tem condição de investir, que é o primeiro grupo que vai perder dinheiro, tá? Porque mesmo que não invista, a inflação vai corroer o poder de compra. A gente sabe que vai ter inflação. Mesmo que ela fique na meta, vai ter inflação. E se o governo fizer um monte de cagada, a inflação vai ser maior do que o que é o esperado. E se a economia tiver uma bosta nas próximas eleições, troca o governo. Nenhum governo consegue, poucos governos conseguem sobreviver a uma situação econômica muito ruim. Então, se tiver muito ruim a coisa, dificilmente vai se reeleger. Isso é o Brasil. Quando você tem governos de esquerda, você precisa entender que vai ter mais gasto, vai ter mais investimento tentando ser puxado da iniciativa pública e não da iniciativa privada. Então, o governo querendo investir mais, tentando incentivar o consumo dessas formas. Num governo de direita, existe menos esse tipo de coisa, mas o Brasil é um país que gasta muito e gasta mal. Países emergentes que gastam menos do que nós em diversas áreas e têm resultados muito melhores. E isso não é ideologia política, isso é apartidário, é esquerda, é direita, tanto faz, isso é do Brasil e muito provavelmente vai continuar sendo. E por que o mercado de repente ficou tão pessimista? A gente teve ali o anúncio do Haddad na Fazenda e agora o fim da lei das estatais. Vou colocar na tela para vocês verem. Aí o governo aprovou em tempo recorde ali, na verdade, a revogação praticamente da lei das estatais, uma mudança que na prática vai acabar praticamente com a lei. E o que é a lei das estatais? É uma lei aprovada em 2016 no governo Michel Temer que dá mais credibilidade, mais confiança para as empresas estatais no que se diz respeito à governança dessas empresas, né? Proteger as empresas de influência política e evitar que sejam usadas como moeda de troca. Basicamente, é isso que essa lei ela previa, foi para isso que ela foi criada. Ela previa que o presidente de uma empresa estatal precisava ter conhecimento sobre a área de atuação da empresa que ele fosse presidir. E além disso, não poderia ser presidente de uma empresa pública, de uma empresa estatal, alguém que nos últimos 36 meses tivesse tido algum cargo público político partidário, algum cargo político partidário, na verdade. Essa lei foi criada porque em 2015 a gente sabe que veio à tona muitos escândalos de corrupção envolvendo empresas estatais. E aí depois da criação dessa lei, essas empresas que antes davam prejuízo passaram a dar lucro e inclusive distribuir mais dividendos para o governo, para o próprio governo. Então muita gente fica preocupado por conta disso. Será que vai voltar a acontecer aquele tipo de ingerência? E a consequência disso é que o Ibovespa, que acumulava alta, já passa a operar em queda no ano acumulado de 0,37%. Petrobras caindo pra caramba, como vocês podem ver aí na tela. Petri 4 caindo mais de 9% só hoje. No ano, mais de 27% de queda. E o P sobre L de Petrobras, a relação de preço-lucro, na casa de 1,56%, o dividend yield na casa de 81,66%. Isso daqui, em qualquer outro lugar do mundo, uma empresa como a Petrobras sendo negociada a 1,56 vezes o lucro, isso aqui é um absurdo, não faria sentido nenhum. Só no Brasil, por conta das coisas que já aconteceram e do receio de que algo parecido possa acontecer de novo. Banco do Brasil caindo também, 3,48% hoje. P sobre L abaixo de 3 vezes, dividend yield quase em 12%. Então a mensagem que eu gostaria de passar para vocês aqui é o seguinte: o governo Lula nem começou, mas ele não será responsável pelo seu prejuízo. Você precisa ajustar a sua alocação de acordo com o seu perfil, com seus objetivos e precisa estar ciente dos riscos, principalmente envolvidos em empresas estatais. Estatal, meu amigo, é o seguinte: ou você compra, ou se você tem, reconhece que você errou, não estava preparado para isso daqui, não sabia que era assim, como a moça, né, que me mandou mensagem, você vende, mas não transfira a culpa para os outros, tá? A culpa de ter investido foi sua. Beleza, né? Uma coisa é você como cidadão, como eu falei, como eleitor, você cobrar, criticar, fazer oposição, mesmo se você votou, não votou no Lula, enfim, isso não interessa e vale para qualquer governo. Outra coisa é você investir ciente dos riscos e colocar a culpa nos outros. Não existe. Não invista também achando que o Brasil vai mudar do dia para a noite. A alocação é que nem
remédio também. A alocação é o percentual das classes de ativos que você ajusta ali para você investir, dos ativos especificamente, você vai ter tantos por cento em ações, 30% em fundos imobiliários, ali dentro dos fundos imobiliários, dentro das ações, você seleciona também um percentual de cada coisa, na renda fixa, isso aqui é alocação, é que nem remédio. Então se você erra a dose, vira veneno, te mata, pai. Então não tem como, você precisa ajustar certinho, senão você vai morrer no meio do caminho. No período de maior turbulência do governo Dilma, a gente teve muita oportunidade para quem sabia o que estava fazendo e investia com foco no longo prazo. Não seja aquele tipo de investidor memória curta, que esquece o que está acontecendo, quando a bolsa está subindo é tudo mil maravilhas, você acha que vai ser assim para sempre e coloca tudo em renda variável, aí depois, quando a gente volta para a realidade, coisa que sempre aconteceu, você começa a achar ruim. Não seja um investidor memória curta. Governos vêm e vão, né? E principalmente se a economia estiver indo mal, eles vão mesmo, mas as boas empresas ficam, os bons investimentos ficam, o seu dinheiro precisa ficar também, você precisa investir de forma consciente para conseguir ter um retorno real acima da inflação e construir patrimônio ao longo do tempo. E lembra, o mercado é cíclico, o mercado de ações, a bolsa de valores, tanto aqui quanto fora, isso é cíclico. O Brasil depende muito de commodities agrícolas, minerais, petróleo, é isso que move a economia brasileira. Quando isso está indo bem, quando esse setor está ganhando muito dinheiro, o nosso país geralmente cresce, independente do governo. Por isso que a gente foi tão bem no primeiro governo do Lula. Muitas pessoas falam que foi por conta dele, outras falam que foi apesar do governo Lula. Mas a mensagem que eu gostaria de passar, como eu disse, é essa. Ajusta a sua alocação, toma suas decisões independente do que está acontecendo na política, pensa no longo prazo, que daqui a 4 anos você pode estar sorrindo ali porque tomou boas decisões, ou você pode estar chorando porque fez muita besteira. Nos momentos de maior pessimismo, não acho que vai continuar assim para sempre, e quando a gente tiver a mil maravilhas ali, a bolsa subindo pra caramba, tudo parecendo que vai continuar assim para sempre, também não ache que vai continuar para sempre. E acredite, ao longo de toda a sua jornada de investidor, isso vai acontecer muitas e muitas vezes. E não custa nada lembrar, né? O dólar nunca esteve tão barato, meus queridos. Fico por aqui, quem gostou, deixa o like, se inscreve que a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai!